Fluminense vence e convence no Maracanã. Lesão em peça importante do elenco. Renato tá tendo que trabalhar com dois times. Marco histórico de Fábio. Tudo isso você vai ver aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Papo de Laranjeira. Se você gosta do assunto Fluminense, quer estar por dentro de tudo, já se inscreve aí no canal e vamos embora para mais um vídeo. O Fluminense recebeu uma notícia preocupante que Germancano, após sair com dores no último jogo sem ser esse do América de Cali, teria sofrido um entorse no joelho direito. No entanto, essa lesão foi considerada leve pelos médicos que o avaliaram e ele deve estar de volta já no final de semana contra o Bragantino. Germancano, que vinha fazendo ótimos jogos, ele vinha na sequência muito boa. 3 gols nos últimos 2 jogos e tem a melhor média de gols desde que chegou no Fluminense. Ou seja, o Cano estava voltando. O Germancano, ano passado, ele teve uma média abaixo da dele da vida, mas esse ano ele estava se reerguendo, estava fazendo uma sequência boa. Lembrando que esse não é o joelho que se machucou no Mundial, é outro joelho, certo? Do Mundial foi o joelho esquerdo e agora a lesão é no joelho direito. Então ele vem nesse bom momento, interrompeu esse bom momento. É uma falta que ele faz, né? Porque a gente sabe que nem sempre o Everaldo tá dando conta. Ter o Cano bem é muito importante para o nosso time, principalmente nesse momento que a gente está se encontrando, em disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo. Já falando sobre disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo, aí eu quero falar com vocês agora sobre Renato Gaúcho. Essa questão de disputar vários jogos ao mesmo tempo, o nosso técnico está tendo que quebrar a cabeça e está basicamente trabalhando com dois times ao mesmo tempo. E é isso que a gente vê nas competições. Por exemplo, no Brasileirão ele está utilizando um time muito mais misto, ele está testando novas peças. Um grande exemplo disso é o zagueiro Davi Schwindt, o moleque da base, que vem entrando muito bem, vem dando conta do recado. O Germancano vinha entrando nos jogos do Brasileirão. E esse rodízio, por mais maluco que ele pareça, ele vem dando certo. São 6, agora 7 com esse jogo de hoje. 7 jogos de vencibilidade, 7 jogos que o Fluminense vem sem perder e o Renato fazendo essa duplicidade de times. Ele basicamente está usando um time para Brasileirão e outro time para Copas. E mesmo assim não é um time fixo, ele está fazendo várias alterações. Lembrando que isso tudo tem o intuito de prevenir lesões, né? Não tem como você usar o mesmo atleta em 3 competições diferentes e querer que ele renda em alto nível em todas elas. Não estamos falando de atletas de nível Europa aqui, estamos falando dos nossos atletas que têm limitações, limitações físicas, muitos deles já com problemas crônicos de saúde e precisam ter esse cuidado especial, precisam ser poupados. E esse rodízio é muito importante e vem dando frutos, né? Já não estamos mais naquela fase de 5 jogos seguidos de derrota pós-mundial. A gente está falando de 7 jogos sem perder. E esse rodízio vem dando muito bem e está sendo bem recebido assim pela torcida. Um ponto negativo é que estamos percebendo até uma panelização do elenco. Quando eu vi a escalação hoje, eu vi lá o Lima e eu me questiono o que é que o Lima tem a mais do que os jogadores que estão no banco do Fluminense. Para que fazer contratações tão caras? Lúcio Acosta. Cara, quando eu penso no Lescano e no Lavega, eu fico com pena dos caras, porque eles ficam ali no banco, não entram em jogos. Se você for ver os últimos jogos que esses caras entraram, faz muito, muito, muito tempo que eles nem pisam no campo. O Renato não dá opções a eles. No jogo de hoje, por exemplo, a gente tinha uma vantagem boa, tinha uma gordura para queimar, e ele não colocou os dois para jogarem. Então fica uma panelização. A gente tem mais peças, a gente precisa que os caras mostrem serviço. Foram contratações caras. A gente teve agora a contratação do Santiago Moreno, teve a contratação do Lúcio Acosta. A gente quer ver serviço desses caras. E mesmo assim é muito frustrante ver só o Lima sendo escalado e as mesmas substituições todos os jogos. Eu sei que são as substituições que estão dando certo, mas a gente precisa ver esses outros caras jogarem, né? No mais, eu torço que dê certo esse rodízio. Se der errado, é claro que não tem como culpar o Renato por isso, porque são 3 competições de alto nível e infelizmente a gente acaba tendo que priorizar uma delas, né? Só cabe ao Renato Gaúcho, ao elenco decidir, e também ao momento do time. É perceber qual é esse elenco ideal e qual é a competição ideal e focar nela. Vamos falar de coisa boa agora. O Fábio é recordista mundial, rapaziada. O Fábio é o jogador que mais jogou no esporte bretão chamado futebol. É simplesmente o jogador que mais pisou no campo de futebol em partidas oficiais. Bateu hoje o Peter Shilton. Meus parabéns ao Fábio. Muito feliz. Lembrando que o Fábio assim, é um ídolo da nossa torcida. Chegou após ser ídolo do Cruzeiro e já é ídolo do Fluminense. Conquistou a Taça Libertadores da América, inédita taça, tanto para ele quanto para o clube do Fluminense. Então, minha eterna gratidão ao Fábio e tirar esse período do vídeo aqui só para parabenizá-lo por esse marco. Parabenizar também pela vitória de hoje. O Fluminense foi absoluto. Claro que o América de Cali
hoje atuou como um time inferior, não produziu tanto, não foi superior em nenhum momento do jogo. O Fluminense teve o jogo ali controlado. Em nenhum momento o América de Cali chegou com perigo. Sempre o Fluminense manteve a constância defensiva, mesmo com a zaga bem abaixo do que a gente sabe, né? A zaga Manuel e Freitas não é a zaga ideal, não é nem perto da zaga ideal. Um ponto alto do jogo, Kevin Serna. Kevin Serna jogou muita bola hoje. Aquele primeiro gol com o lançamento do Hércules foi incrível. Eu vou deixar um trecho aí pra vocês, pra quem não assistiu, deve estar passando alguns trechos aí também. Mas que golaço, que atuação do Kevin Serna. Eu vejo o Kevin Serna cada vez mais motivado. O Kevin Serna é aquele jogador que é muito habilidoso, aquele jogador que você olha assim e fala, esse cara é diferente. Mas o que eu percebi é que ele não tinha aquela confiança que ele vem conquistando nos últimos jogos. E tudo isso é por conta de sequência. E mais uma vez eu bato na tecla de não estar utilizando os jogadores que estão no banco. Se você der sequência aos jogadores que estão no banco, eles vão melhorando, é natural, vão pegando confiança. E o exemplo claro disso é o Kevin Serna, que até um dia desse estava tretado com o empresário estava tretado com o Fluminense, que não colocava o cara para jogar, mas ele não tinha espaço. Quando começou a jogar, começou a ganhar confiança, começou a ganhar experiência dentro do elenco e tá jogando mais feliz, tá jogando leve, tá bonito de ver o Kevin Serna jogar. Ele pra mim foi o ponto alto do jogo hoje. Ou falando ainda do ataque, o Everaldo um pouco abaixo hoje, né? Não criou grandes coisas, fez alguns pivôs ali importantes, mas nada demais. O Canóbio vem sendo bastante constante, vem fazendo boas partidas e eu destacaria ele também hoje. No entanto, foi uma boa partida, animado para os próximos campeonatos, animado para o que há de vir aí. Fiquem ligados aí no canal, se inscrevam e bora para mais um vídeo.